Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um painel de dúvidas sobre a LGPD. Eu sou a professora Adriane Lima e o tema de hoje é demonstração de adequação e legitimidade no tratamento de dados pessoais, tendo em vista as bases legais do artigo 7º da LGPD. Este é um assunto muito questionado nos treinamentos que eu realizo e também nos projetos de adequação que eu presto consultoria. Então vamos lá. Bom, quando falamos de demonstração de adequação LGPD, tanto que se é uma empresa controladora como quando é uma empresa operadora para fins da LGPD, basicamente a gente está falando que a empresa ela deve demonstrar o quê? Que ela cumpre princípios que são abordados lá no artigo 6º. Ela deve enquadrar o procedimento dela, o tratamento de dados, em uma das bases legais do artigo 7º, ou seja, o procedimento dela, o processo como um todo que envolve dados pessoais, deve ter enquadramento em uma das hipóteses da lei, que estão no artigo 7º, tá? Deve respeitar os direitos dos titulares dos dados, que estão lá no artigo 17, e também adotar medidas de governança e boas práticas que são trazidos nos artigos 46 a 50. Tá? Aqui é uma receita de bolo que vai te orientar, que vai te direcionar para demonstrar adequação à LGPD, ok? Também, quando você for analisar o processo, estiver lá numa fase de análise do processo, mapeamento dos processos que envolvem dados pessoais, vale a pena você analisar nessa fase qual que é a base legal, qual que é o fundamento que dá legitimidade a esse tratamento de dados pessoais. Então, você vai buscar pelo menos uma base legal. Se você conseguir mais de uma, ótimo, tá? Então, a ideia é, no mínimo, uma base legal. Se você conseguir fundamentar em mais de uma, ótimo também, ok? Vamos aí, vou uma a uma com vocês, mas se você conseguir fundamentar em mais de uma, melhor, ok? Aqui eu sinalizei em amarelo, por quê? No GDPR, que é o Regulamento Europeu, para quem já está estudando, que já é DPO, sabe bem aí que o Regulamento Europeu, o GDPR, traz 6 bases legais, ou seja, são 6 hipóteses para as empresas trabalharem com dados pessoais. Em paralelo, a LGPD traz mais bases legais, traz 10, são mais hipóteses para as empresas trabalharem com dados pessoais. Então, a gente tem ali em amarelinho, eu sinalizei para vocês para facilitar, que a nossa lei brasileira traz mais hipóteses para as empresas trabalharem com dados pessoais. É só uma curiosidade. Vamos trabalhar aí com a primeira base legal, que é o consentimento. Provavelmente você já ouviu, ou se não ouviu, você já deu alguma vez um consentimento. Vamos lá. Sabe quando você está lá no shopping, está numa loja ou no aeroporto e aí fica tentado a usar o Wi-Fi porque o seu 4G, 3G, 2G não está funcionando direito? Pois é, você deu o seu consentimento ali para que alguém, um provedor ou alguma empresa utilize seus dados pessoais. Ali, a utilização dos seus dados pessoais para que você utilize o serviço, ok? Você fornece os seus dados e em troca você recebe a utilização ali de um serviço da internet. Também uma prática bem comum é a utilização até de um aplicativo de música, que você fornece os seus dados, em troca você tem ali o oferecimento de alguns serviços de marketing, por exemplo, mas você dá o consentimento. Eu mesma, eu gosto de saber se tem concertos, shows de uma banda que eu gosto de ouvir música. Eu dou o meu consentimento para isso, ou senão eu gosto de receber, às vezes, lançamentos de roupas de uma marca que eu gosto muito, né? É possível, é lícito. Então, essa é uma base legal de consentimento. Costumamos dizer que essa base legal não costuma ser muito forte, por quê? Uma vez dado o consentimento pelo cliente, ele pode ser facilmente retirado.
E aí, para você controlar esse consentimento é que fica aí o desafio, né? Então, você vai ter que controlar quem deu o consentimento, para o quê, qual a finalidade desse consentimento e se essa pessoa revogar esse consentimento, você vai ter que eliminar da sua base esses dados. E aí, como que fica na cadeia toda, você conseguir eliminar todos esses dados na cadeia do processo como um todo, também nos operadores, nos prestadores de serviço. Então fica aí o desafio, tá? Em relação à base legal de administração pública para execução de políticas públicas, aqui também pode ser uma base legal. Mas aqui é mais para o poder público, ok? Você vai ter que entender quem é a administração pública para fins da LGPD. Aí você vai ver, se você se enquadrar, a pessoa jurídica que você está analisando se enquadra como administração pública? Sim, então ok. Tá? Aqui é para fins de cumprimento de políticas públicas. Um exemplo é a Lei 16758 de 2018, que ali há tratamento de dados de origem racial, que é dado sensível, mas para melhoria de política pública, ou seja, há tratamento de dados sensíveis, mas para cumprimento de política pública, ok? Outra base legal, execução de contrato em que o titular é parte. Aqui é um exemplo, uma situação em que o titular fornece os dados para uma empresa, por conta dessa empresa ter que redigir um contrato de compra e venda. Imagina um cenário que você compra um produto na internet e aí a empresa precisa entregar este produto para você. Né? Então a empresa precisa te identificar. Primeiro, ela precisa do seu nome para te identificar, precisa do seu endereço para entregar o seu produto, precisa do seu CPF para emitir a nota fiscal, para fins fiscais, né? Então, precisa dos dados do seu cartão para efetivar a compra. Então, ela precisa de determinados dados para fins de execução de contrato, ok? Outra base legal, proteção da vida. Proteção da vida, aqui, um exemplo que costumamos mencionar, é uma situação em que o hospital faz a consulta de um paciente acidentado e precisa consultar ali um histórico para determinar qual o melhor tratamento médico para ele, né? E aí, eventualmente, mais para frente, esse paciente questiona o hospital: olha, hospital, por que você consultou o meu histórico? Não te dei permissão para isso. E aí o hospital argumenta, tendo em vista a base legal, a hipótese legal de proteção da vida, houve a consulta para determinar qual o melhor tratamento médico naquele momento para o senhor, a senhora, ok? Em relação à base legal de legítimo interesse, temos aqui a seguinte situação. Legítimo interesse, costumamos dizer aí, que é a base legal, que é quase a vala comum, que a gente diz assim, não conseguiu enquadramento em outra base legal, enquadramos aqui em legítimo interesse. Brincadeiras à parte aí, aqui tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Deve ser analisada a seguinte questão: é legítimo interesse de quem, né? O interesse deve ser principalmente do titular dos dados, ou seja, do seu cliente, do empregado, do prestador de serviço, pessoa física, é da pessoa física no fim do dia. Por quê? Tem que enquadrar ali, é necessário ali para a atividade da empresa, realmente? Se sim, ok. Você está entregando realmente um benefício para o titular dos dados? Sim, então ok. Então, se você conseguir balançar isso, aí sim você pode enquadrar como legítimo interesse. Só que o que acontece? Quando você tiver enquadramento nessa base legal, além disso, você vai ter mais algumas obrigações que são trazidas no artigo 37, que são, por exemplo, registros de log, você vai ter que ter um controle mais aprofundado aí desse tratamento de dados. Então, a gente fala que tem que ter um cuidado a mais na governança quando o tratamento de dados é enquadrado como um legítimo interesse, ok?
Outra base legal é a obrigação legal pelo controlador, isso é, quando a empresa ela tem que cumprir um regulamento, uma portaria setorial, ou se não, uma própria lei que ela tem que cumprir e aí ela tem que fazer um tratamento de dados pessoais. E aí aqui eu tenho até um exemplo que é o compartilhamento de dados de empregados para fins fiscais, até o imposto retido na fonte, né, o imposto de renda com a Receita Federal, em que há o compartilhamento de dados de empregados. Aqui um fundamento é a obrigação legal pelo controlador que é trazido no artigo 7º da LGPD. Uma base legal também é a de estudos por órgãos de pesquisa, e aqui vale a pena ressaltar que é só administração pública ou pessoa jurídica sem fins lucrativos. Não pode ser aquela empresa que vai fazer pesquisa de rua por conta de uma contratação por uma outra empresa para fins de marketing, para ver se lança um produto ou um serviço naquela região ou lança um produto no mercado, ok? Aqui é administração pública ou pessoa jurídica sem fins lucrativos que pode fundamentar o tratamento de dados. Exercício regular de direitos em processos. Aqui é a utilização de dados para fins de intimação, de citação em processos judiciais e administrativos. A tutela da saúde também, um exemplo, até nesse cenário de pandemia, é a prefeitura que faz eventualmente uma consulta de casa em casa das pessoas. Olha, pessoal, aqui nessa casa tem alguém com um determinado sintoma, até com a coleta de dados sensíveis para fins de controle da pandemia, né? Suspeita de algum vírus, enfim. Aqui tem um fundamento da tutela da saúde, então aqui também é um fundamento da LGPD. Proteção ao crédito. Aqui, muitos birôs de crédito e também bancos, instituições financeiras utilizam esse fundamento. O exemplo é o acesso a dados para entendimento do comportamento do titular quanto ao pagamento de financiamentos. Aqui tem muito relacionamento também com a lei de cadastro positivo, tá? Tem até um vídeo bem interessante aqui no meu canal da Prof. Adriane Lima, vale a pena você dar uma olhadinha, que eu fiz uma abordagem bem interessante do relacionamento da LGPD com o Marco Civil da Internet, da LGPD com o Código Civil e a LGPD com a lei do cadastro positivo. Dê uma olhadinha, se inscreva no meu canal que vale a pena, eu sempre trago aqui novos conteúdos, aproveite que eu sempre trago coisas bem interessantes aí para você. Agora uma dica de ouro, se você é líder do projeto de adequação LGPD, consultor, consultora, vale a pena, quando você estiver fazendo o mapeamento do processo, analisar desde a coleta dos dados até a eliminação, cada tratamento de dados, dê uma olhada na definição de tratamento lá do artigo 5º da LGPD e verifique qual que é a base legal, qual que é o conceito de legitimidade do artigo 7º que a gente abordou agora, que dá legitimidade para cada tratamento de dados que é realizado na cadeia como um todo, desde o controlador até todos os operadores da cadeia. Agora vamos ver como você se sai com uma questão extraída do exame de certificação em LGPD da ECSIM, o Privacy and Data Protection Essentials, uma certificação internacional que reconhece conceitos em LGPD. É uma certificação que o mercado já tem exigido, inclusive em vagas de trabalho. Detalhes sobre o curso preparatório desse exame de certificação se encontram aqui no descritivo deste vídeo. Vamos ver como você se sai aí neste simulado. Uma observação muito importante a ser feita depois das bases legais é: acabou o tratamento de dados pessoais, a regra é: elimine os dados pessoais. Há as exceções do artigo 16, mas a regra é: acabou o tratamento, elimine os dados. Aqui eu trago uma ressalva aí do artigo 15, inciso 3º, que é em relação ao consentimento, que eu comentei lá atrás. O cliente eventualmente deu consentimento, ele pode, com base aí do artigo 15, inciso 3º, revogar o consentimento dado. Por isso que a gente fala que o consentimento nem sempre é uma base legal muito forte, por conta desse dispositivo. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva nesse canal, acompanhe os novos conteúdos, compartilhe com os amigos, com os colegas de trabalho.
Até o próximo encontro. Tchau, tchau.